desde a concepção, os direitos do nascituro. Reconhece-se, desse modo, que o nascituro já é uma pessoa, sujeito de direitos, o que está de acordo com todas as concepções espiritualistas acima citadas. A lei e o aborto. O Código Penal de 1940, em seu artigo 128, diz o seguinte: não se pune o aborto se não há outro meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro. Em vista disto, os parlamentares elaboraram o projeto de Lei 2091, que regulamenta o seu atendimento na rede pública de saúde. Esse projeto, aprovado recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, na prática, é uma reafirmação do artigo 128 do Código Penal, garantindo às mulheres o efetivo exercício de um direito. E há outros projetos que propõem uma completa descriminalização do aborto. Mas, diante do princípio absoluto do direito à vida, garantido pela Constituição e partilhado pelo Espiritismo, não se pode admitir qualquer relativização ou condicionamento deste direito. Segundo o Livro dos Espíritos, constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Questão 358. A vida da mãe em risco. No caso de risco de vida da mãe, único aborto aceito pela doutrina espírita, existem duas vidas em confronto e é necessário escolher entre o direito de dois sujeitos. Assim reza o Livro dos Espíritos. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Questão 359. Entende-se que o ser referido seja o ser encarnado no mundo, após nascimento. O estupro. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, a lei deveria facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. Sobrepõe-se o direito à vida ao conforto psicológico da mãe. O Espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá possivelmente um compromisso passado com a genitora. O aborto eugênico. Embora não regulamentado por lei, o aborto eugênico, feito portador de malformação congênita irreversível, também vem sendo praticado no Brasil, já abrindo caminho para sua legalização. Também neste caso não se poderia admitir infração ao direito à vida, sendo dever de todo cidadão, partidário deste princípio, opor-se a esta prática, apenas aceitável em sociedades impregnadas de filosofias eugênicas, tal como Esparta antiga ou Alemanha nazista, mas incompatível com uma sociedade majoritariamente cristã. O Espiritismo se manifesta especificamente sobre o assunto, alertando que o espírito, antes de reencarnar, escolhe esta ou aquela prova, o nascimento em corpo defeituoso ou mesmo a morte logo após o parto, como oportunidade de aprendizado e resgate de erros cometidos no passado. O direito de escolha da mulher. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto. Mas o corpo em questão não é mais o da mulher, visto que ela abriga durante a gravidez um outro corpo, que não é de forma alguma uma extensão do seu. O seu direito à escolha precede o ato da concepção e se subordina ao direito absoluto à vida. O Espiritismo, admitindo a presença de um espírito reencarnante no nascituro, considera que a mulher não tem o direito de lhe negar o direito à vida. Conclusão. É inadmissível que pequeníssima parcela da população brasileira,
constituída por alguns intelectuais, políticos e profissionais dos meios de comunicação e embebida de princípios materialistas e relativistas, vem a exercer tamanha influência na legislação brasileira, em oposição à vontade e às concepções da maioria do povo e contrariando a própria Carta Magna de 1988. O direito à vida não pode ser relativizado, sob pena de caminharmos para a barbárie e para a quebra de todos os princípios que têm orientado a nossa cultura cristã. Em que pesem as pretensões daqueles que querem conduzir a opinião pública, desviando-a de suas verdadeiras aspirações, o povo brasileiro continua, em sua maioria, cristão, seja esse cristianismo manifestado na forma católica, protestante, espírita ou outra, adepto da existência de um princípio espiritual no homem e portanto defensor da vida humana, como direito inalienável. O nascituro não é uma máquina de carne que pode ser desligada de acordo com interesses circunstanciais, mas um ser humano com direito à proteção, no lugar mais sagrado e inviolável que a natureza criou, o ventre materno. O direito à vida. O aborto na visão espírita. XT de Reformador, fevereiro, 2000, pág. 32. O direito à vida é amplo, irrestrito, sagrado em si consagrado mundialmente. No que tange ao direito brasileiro, a inviolabilidade do direito à vida acha-se prevista na Constituição Federal, artigo 5 caput, o primeiro entre os direitos individuais, quando essa lei básica, com ênfase, dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais. O ser humano, como sujeito de direito no ordenamento jurídico brasileiro, existe desde a sua concepção, ainda no ventre materno. Essa afirmativa é válida porque a ciência e a prática médica, hoje, não tem dúvida alguma de que a criança existe desde quando fecundado o óvulo pelo espermatozoide, iniciando-se, aí, o seu desenvolvimento físico. Tanto correta é essa afirmativa que, no ordenamento jurídico brasileiro, há a previsão legal de que a personalidade civil do homem começa pelo nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 2º do Código Civil. Entre esses direitos está, além daqueles que ostentem caráter meramente econômico ou financeiro, o primeiro e o mais importante deles, vale dizer, o direito à vida. Surge, aqui, uma conclusão, a de que a determinação de respeito aos direitos do nascituro acentua a necessidade legal, ética e moral de existir maior e quase absoluta limitação da prática do abortamento. Uma exceção, apenas, há, quando for constatado, efetivamente, risco de vida à gestante. Essa limitação quase absoluta da permissibilidade do abortamento, com exclusão da responsabilidade tão somente no caso do inciso 1 do artigo 128 do atual Código Penal, risco de vida à gestante, afasta, moralmente, a possibilidade do abortamento em virtude do estupro, constrangimento da mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, embora permitido no inciso 2 do dispositivo legal em tela. Isso porque, analisando-se o fato à luz da razão e deixando de lado, por ora, os reflexos do ato na gestante, estar-se-ia executando autêntica pena de morte em um ser inocente, condenado sem que tivesse praticado qualquer crime e, o que se afigura pior e cruel, sem que se lhe facultasse o direito de defender-se, direito esse conferido, legalmente e com justiça, até aqueles acusados dos crimes os mais hediondos. Eis a razão do grito de repúdio às propostas de alteração do Código Penal Pátrio e, consequentemente, do alerta em defesa da vida, já que, no caso do abortamento, o destinatário do direito a ela se acha impossibilitado de exercê-lo. E mais, penalizam-se duas vítimas, a mãe que se submeterá ao abortamento, cuja prática pode gerar consequências físicas indesejáveis, além das de ordem psicológica, e o filho, cuja vida é interrompida, enquanto que o agressor, muitas vezes, permanece impune.
dadas as dificuldades que ocorrem, geralmente, na apuração da autoria do crime cometido. Diante dessa situação, deve ser preservada a vida da criança como dádiva divina que é, não obstante as circunstâncias que envolveram a sua concepção. Se, contudo, a mãe não se sentir com estrutura psicológica para aceitar um filho resultante de um ato sexual indesejado, a atitude que se afigura correta e justa é que se promova sua adoção por outrem, oferecendo-se a ele um lar onde possa ser criado e educado, enquanto é desenvolvido o trabalho para reequilíbrio da mãe, com a superação, ainda que lenta e dolorosamente, mas saudável para seu crescimento moral, social e espiritual, dos efeitos nocivos do crime de que foi vítima. Não será, evidentemente, o sacrifício de um ser sem culpa, que desabrocha para a vida, que resolverá eventuais traumas da infeliz mãe, sem falar na possibilidade de sofrer ela as consequências físicas e psicológicas já referidas, além do reflexo negativo de natureza espiritual. Há necessidade urgente de que se tenha consciência do crime que se pratica quando se interrompe o curso da vida de um ser. Não importa se, como no caso, esse curso esteja em sua fase inicial. Não se pode, conscientemente, acobertá-lo com o manto de questionável legalidade. Cabe a cada um de nós amar a vida e dignificá-la, tanto quanto cabe aos homens públicos e, principalmente, aos legisladores e governantes criar as condições necessárias para que o respeito à vida e os direitos humanos, inclusive do nascituro, a solidariedade e a ajuda recíproca sejam não só enunciados, mas praticados efetivamente, certos, todos, de que, independentemente da convicção religiosa ou doutrinária de cada um, não há dúvida de que somos seres criados por Deus, cujas leis, entre elas, a maior, a lei do amor, rege nossos destinos. Espera-se que, como resultado deste alerta que o quadro social está a sugerir, possa ser vislumbrada a gravidade contida nas alterações legislativas propostas. É urgente e necessário que todas as consciências responsáveis visualizem, compreendam e valorizem o cerne do problema em questão, o direito à vida, somando-se, em consequência, aqueles muitos que, em todos os segmentos da sociedade, o defendem intransigentemente. A análise e as conclusões aqui expostas, como decorrência lógica do pensamento espírita cristão sobre o aborto, representam contribuição à ética, à moral e ao direito do ser humano à vida. Não há, no contexto desta mensagem, a pretensão de que todos que a lerem aceitem os princípios do Espiritismo. Espera-se, todavia, confiantemente, que haja maior reflexão sobre tão importante assunto, notadamente ante a observação de que conquistas científicas e médicas atuais, comprovando de forma irrefutável a existência de um ser desde a concepção com direito à vida, oferecem esclarecimentos e razões que orientam para que se evite qualquer ação, cujo significado leve à agressão à vida do ser em formação no útero materno. Afigura-se, assim, de suma importância qualquer manifestação de repúdio aos propósitos da alteração legislativa referida. Esse é o objetivo desta mensagem. Enquanto nós, os homens, cidadãos e governantes, não aprendermos a demonstrar amor sincero e acolhimento digno aos seres que, de forma inocente e pura, buscam integrar o quadro social da humanidade, construindo, com este gesto de amor, desde o início, as bases de um relacionamento realmente fraternal, não há como se pretender a criação de um ambiente de paz e solidariedade tão ansiosamente esperado em nosso mundo. Não há como se pretender que crianças, jovens e adultos não sejam agressivos, se nós os ensinamos com o nosso comportamento, logo de início, e até legalmente, a serem tratados com desamor e com violência. Amor à vida. Aborto, não. Estejamos unidos na defesa da vida.
Mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco no encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional, em 7 de novembro de 1993, Brasília, DF. Bezerra de Menezes, Espírito, XT de Reformador, dezembro, 1993, Pag. 20. Meus filhos. Que Jesus nos abençoe. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes desenvolvem um programa na escala da evolução demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final. Preservar a vida, em todas as suas expressões, é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Quando alguém levanta a clava para interromper propositalmente o ciclo da vida, faz-se um novo Caim, jogando sobre si mesmo a condenação da consciência de culpa e experimentando, no remorso, hoje ou mais tarde, a necessidade de depurar-se, reabilitando-se, ao nadar nos rios das lágrimas. Por isso, os espíritas cristãos, compreendendo o alto significado da vida, levantam-se para defender aonde quer que se apresente e, em especial, a vida humana, estágio avançado do processo de iluminação do ser, na busca da sua consciência plena e cósmica. Inspirados pelo mundo espiritual superior, os obreiros do Cristo se erguem hoje para proclamar, não só o direito à vida dos que estão em germe e têm o direito de nascer, como dos que se despedem do corpo e têm o direito a permanecer, até o último hausto, no organismo em processo prévio de degeneração, como também do delinquente revel, que se pode arrepender e tornar-se instrumento útil à comunidade que agrediu, ou do atormentado mental, espiritual e moral que, sem resistência para enfrentar a luta, opta pela falsa solução do autocídio, mergulhando no insondável abismo de sombras e de dor. Não apenas defender esse direito à vida, como também respeitar todas as vidas, como se apresentem, onde quer que estejam, é tarefa primordial do Espiritismo, que pode ser considerado uma usina de poderosa força e, se por acaso, não realiza a operação transformadora dos seus membros, influindo no comportamento da sociedade, converte-se em uma potência, deixada à margem, que perdeu a finalidade de produzir energia para a utilidade a que se destina. Por isso, o Espiritismo tem como objetivo primeiro a transformação moral do homem, e se esta não se dá, a mensagem pode ser comparada a uma lâmpada abençoada que, lamentavelmente, se encontra com a luz interrompida. Dessa transformação moral, intransferível, individual, saem os outros objetivos que vão atender às necessidades coletivas, mudando as paisagens terrestres e convidando a criatura à construção real do mundo pleno que em breve defrontaremos. E onde estarão as energias necessárias para esse cometimento, se não no lar, nessa sociedade miniaturizada onde se caldeiam sentimentos, onde se lapidam arestas e, muitas vezes, como Gödel, se retiram a jaça, as anfractuosidades, limando-se a aspereza para que o brilho da luz interior possa alcançar a superfície e expandir-se. A família é a base da sociedade, que não pode ficar relegada a plano secundário. Viver em família com elevação e dignidade, é valorização da vida, na oportunidade que Deus concede ao espírito para crescer e atingir as culminâncias a que está destinado. É verdade que muitos obstáculos se levantam, gerando dificuldade para ambos os cometimentos. Quem, por acaso, atravessará as águas de um rio duas vezes nas mesmas águas? Enfrentar tais obstáculos é a decisão do cristão renovado, que encontrou em Jesus a força poderosa, que ele usou quando quis implantar o seu reino de amor e de justiça na sua época, guardadas as proporções, semelhante a esta época. Se os companheiros se revestirem de valor moral para combaterem o erro, pela sua atitude de coerência espírita cristã, pela sua conduta eminentemente evangélica, lentamente,
Os espaços perdidos serão recuperados e será erguido na terra o reino de trabalho, de fraternidade e de amor. Meus filhos, há muitas sombras, porque o bem apresenta-se com timidez, cedendo espaço ao mal, que alarga os seus domínios pelo atrevimento de que se reveste. Por isso mesmo, espírita seja a nossa definição. Se necessário for perder as pobres moedas de César, para preservar a inteireza do conteúdo da mensagem, confiemos em Deus, o Supremo Doador, que nunca nos deixou órfãos e jamais nos deixará ao abandono. O Espiritismo liberta-nos da ignorância e propicia-nos, pelas lições luminíferas da caridade, a ação social, na assistência e no serviço de socorro. Negar a procedência da inspiração, para conivir com os métodos arbitrários e injustos da política terrestre, é o mesmo que ceder ante as paixões de César, como árbitro dos destinos, embora sem controle, sobre as vidas, significaria abjurar o nome de Jesus, que é a bandeira das nossas obras sociais, para estar de braços dados com o poder temporal, recebendo-lhe o auxílio e apoiando-lhe as arbitrariedades. Jesus disse que no mundo somente teríamos aflições. Não será lícito, portanto, esperarmos outra resposta, senão a de dificuldade. Graças à lei soberana, que é a lei natural, a lei de amor, lutemos junto às autoridades competentes para falarmos do nosso apostolado e pedirmos respeito às ações renovadoras da sociedade que vimos desenvolvendo em nome da caridade. Não temamos nunca. Estejamos unidos na defesa da vida em uma família espiritual digna, suportando reveses e incompreensões. Ser espírita hoje é o mesmo que ter sido cristão ontem. Quantas vezes veremos as nossas melhores palavras adulteradas e voltadas contra nós? Em outras oportunidades enfrentaremos os desafios do urdidura da calúnia, da malversação de valores e das acusações indébitas. Em novos ensejos defrontaremos problemas íntimos, no santuário doméstico, ralando-nos o coração e, mais adiante, sofreremos a insidiosa interferência dos que se comprazem na preservação deste estado de coisas, atormentados na erraticidade inferior, ferindo as fibras mais íntimas do nosso sentimento. Não terá sido por outra razão que o Mestre nos recomendou o amor, amor sempre, e a oração, meus filhos. A oração é o elixir de longa vida que nos proporciona os recursos para preservar os valores de edificação, perseverando no trabalho iluminativo. E o amor indiscriminado, a todos, mesmo aos inimigos, o que não quer dizer anuência com os seus despropósitos, em positivo de emergência para lograrmos a paz. Como é verdade que os seus discípulos nos faremos conhecidos por muito amar, não menos verdade é que este amor, que se inicia em nós, deve expandir-se até eles, todos eles, os que nos criam embaraços e dificuldades, que nos ameaçam e nos provocam lágrimas, em ambos os planos da vida. No mais é confiar em Jesus. Quando aceitamos o ministério do cristianismo restaurado, assinamos o propósito de servir com abnegação até o fim. Temos logrado êxito, vencemos os primeiros embates, superamos as dificuldades maiores antes da decisão. Necessitamos, agora, valorizar a nossa vida vós, no carro da matéria, e nós outros, na experiência libertada do corpo, para chegarmos à meta final, cantando um hino ao vencedor que, aparentemente vencido, foi plantado na cruz, e cuja aparente derrota estava simbolizada na vitória de encontrar-se como hífen de luz entre os homens propíncos e Deus, no Calvário, onde se uniram todas as forças do mal para o sacrifício do Cordeiro. Meus filhos, estes são os dias chegados. Tende ânimo, preservai a coragem, sede fiéis, valorizando a vida e vivendo em família com elevação, para implantardes na terra a família ideal, cujos membros, vinculados ao reino de Deus, sejam realmente irmãos. Que o Senhor nos abençoe.
São essas as palavras dos trabalhadores do mais além que por nosso intermédio fazem-nas chegar às vossas mentes e aos vossos corações. Com o carinho paternal de sempre, o servidor humílimo. Bezerra.